Eu até queria falar alguma coisa, mas assim, filme sério, polonês, né, deprê, assim, não tem muito o que falar não. Guerra Fria, que é um filme dirigido pelo diretor polonês Paweł Pawlikowski. Esse cara dirigiu Ida, que é um filme que ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas eu não vi. E aqui ele mais uma vez retorna aí ao preto e branco para contar a história que se passa durante a Guerra Fria, de romance entre um professor e uma moça que entra, uma moça mais jovem que entra para um grupo de dança e música, né? Um grupo de canto e tudo mais. E temos aí uma história que vai ser contada episodicamente dentro de cada um dos encontros e dos momentos que esses personagens tiveram juntos. Esse é um filme curto, tá? É um filme que tem 1h20, 1h25 por aí. E curiosamente consegue trabalhar todos esses 15 anos de maneira muito, muito fluida, graças, já vou começando a falar aqui do filme, que eu gostei muito, graças à montagem, que é muito mais objetiva do que nos filmes americanos, curiosamente. É uma montagem que não abre espaço para nenhum tipo de conflito e resolução. É um filme que vai incomodar muita gente por conta disso. Ele tem um primeiro ato razoavelmente tradicional, em que a gente é apresentado a Zula, a personagem principal, acho que é Zula o nome dela, e aí, enfim, a forma como ela vê aquele lugar, o jeito mais expansivo dela, e o olhar observador e cheio de mistérios do personagem do Victor, né, que é o professor. E aí, mesmo que ela seja uma pessoa bem misteriosa também, né, que tenha seus próprios segredos, esses dois, é muito crível a forma como eles vão se relacionando, porque é uma situação tão fria, né, tão triste, tão pesada e tão tensa que eles estão vivendo ali, que o mínimo de faísca que surge ali, humana principalmente, você sente que ela é real e que esses sentimentos são genuínos, são verdadeiros. São personalidades muito fortes que se completam muito, muito bem. E aí o filme vai para esse segundo ato em que as coisas vão realmente acontecendo de maneira muito, muito rápida. E aí a gente começa a perceber que a lógica dele, a lógica do roteiro, é seguir nessa linha aí de não resolver conflitos e não desenvolver um arco completo, assim, que a personagem passa por aquilo e cresce. Não, você tem aqui passagens breves de encontros deles, né? E os desencontros acontecem entre um corte e outro. Tem um bocado de fade-outs ao longo do filme, né? Que é quando a tela fica completamente preta e que dura uns 2 segundos, inclusive, que é pra deixar bem claro, eu acho, essa questão da passagem de tempo, que é, em alguns casos, até de anos, né? A direção do Pawlikowski é primorosa em termos, principalmente, de mise-en-scène, de controle da cena, assim, é uma câmera muito, mas muito inteligente. Tem uma cena, por exemplo, em que ele conseguiu fazer uma coisa muito inovadora com um recurso super utilizado hoje em dia, aliás, hoje em dia não, há muito tempo, que é o reflexo. Ele utiliza, por exemplo, um plano relativamente aberto, um plano médio aberto, em que 2 personagens estão encostados num espelho, e aí a gente demora a perceber que aquilo ali se trata de um espelho, até que um outro personagem chega pra falar com eles e a gente vê o reflexo desse personagem que tá chegando atrás deles. Enfim, é uma dinâmica genial, eu acho, de cena, e que mesmo que não tenha tanto a dizer pra narrativa, em vários casos aqui tem, não acho que sejam todos, funciona lindamente em termos, pelo menos, de construção de lógica, de geografia. É simples, mas eu acho genial. A última cena do filme, que é uma cena bem sutilmente forte, sutilmente impactante, ela também tem muito dessa genialidade. Você tem 2 personagens ali sentados num certo lugar, e daí quando eles saem dali, a câmera não muda e você sente o acontecimento simplesmente por uma certa coisa. É muito sutil, muito inteligente e principalmente fica com você. O filme acaba e aquilo ali ainda fica remoendo na sua cabeça. Eu acho que mais pela construção mesmo da direção dele e pela história, pelo peso da história mesmo, do que necessariamente pelo apego da gente pelos personagens. E é aí que tá a minha principal objeção ao Guerra Fria, embora muita gente vá discordar. Eu acho que a maneira que ele escolheu para contar essa história, embora seja muito original, muito diferente e repleta de significados, dificulta a nossa relação com as quebras, né, de conflitos e com os reencontros, no caso. A gente não consegue, por exemplo, sentir saudade deles dois. Eu acho que falta um certo distanciamento, faltam pausas dramáticas, eu acho, aqui no filme, para o final, para o terceiro ato ter o impacto que ele deseja ter em termos de envolvimento, engajamento emocional. Esses momentos e essas resoluções fazem falta, para dizer o mínimo. Então, apesar das atuações serem muito boas, muito comedidas, muito inteligentes, e apesar da direção do Pawlikowski, que está indicado ao Oscar de melhor diretor, surpreendentemente, ser primorosa em termos de geografia e tal, ele tem dificuldade em estabelecer um elo entre a gente e esses personagens, principalmente por conta dessa construção do roteiro e da montagem. Em compensação, ele ganha muito a gente pelos significados, que eu acho muito bonitos, muito poéticos, dos personagens em si, do que cada um representa. Sensorialmente falando, eu acho que a Zula, por exemplo, a personagem principal,
principal, interpretada pela muito boa e que canta muito bem, a Joanna Kulig, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, representa muito desse resquício de esperança, eu acho que tem nesse período tão triste, tão carregado, tão frio mesmo, e uma certa expansão, um desejo de se libertar daquilo dali que me comoveu muito, apesar do distanciamento da personagem em si, do relacionamento dela com o Victor, né? Que por outro lado já tem um peso muito maior, tem uma certa idade também em relação à personagem, e principalmente ao longo do filme, né, o olhar dele vai ficando mais desesperançoso. Eu acho que essa desesperança reflete muito no final do filme, em que ele tem essa resolução propositalmente anticlimática, assim, em que ele não entrega aquilo que você gostaria que ele entregasse e finaliza com a nota bem deprimente. Gostei bem do Guerra Fria, ele ficou muito mais na minha cabeça, inclusive por esses aspectos técnicos e temáticos aí que ele desperta, do que propriamente pela maneira como ele conta essa história, que não me convenceu por completo, apesar de eu entender que muita gente vai provavelmente achar genial. Então, difícil mesmo de dar nota, mas vai lá, por essas e outras, a minha nota para Guerra Fria vai ser 8. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você de fato gostou, não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você toda vez que eu postar vídeos novos. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que é que você achou do Guerra Fria, se você gostou mais do que eu, se você gostou menos do que eu, se você interpretou coisas que eu posso muito provavelmente ter esquecido de comentar aqui. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.